Boa noite. Antes de nós começarmos a falar do nosso tema de hoje, eu confesso que essa música que a irmã cantou aqui no começo é uma música muito bonita que fala de tudo aquilo que Deus nos dá. E nesse momento eu gostaria de, juntos, ajoelhados, eu gostaria de levar a Deus uma oração, levando até Ele os nossos pedidos e agradecimentos, e talvez por aquelas pessoas também que não puderam estar aqui e que estão longe dos caminhos de Deus. E esse é o momento que nós temos de falar com o nosso Pai. Vamos ficar de joelhos? Bondoso Deus, que privilégio para nós vir aqui à Tua casa e ouvir a Tua voz e sentir o Teu Espírito em nós. Nessa noite, Pai, nós estamos ainda dentro do tema Espera em Deus. E eu não sei aqui quantos trouxeram um coração ansioso, cicatrizado pelos sofrimentos da vida. Mas nessa noite, Pai, nós queremos sair daqui com o coração restabelecido. Nós queremos sentir a Tua paz. Existem pessoas que trouxeram vários pedidos e que não disseram, talvez para ninguém. A gente talvez veio aqui com o coração repleto de preocupações, derrotas, fracassos, frustrações. Nós também estamos lembrando daquelas pessoas que a gente gostaria muito que estivessem andando nos Teus caminhos, só que elas não estão, e nós oramos por elas. Nós não sabemos onde elas estão andando agora, o que elas estão fazendo, o que estão assistindo, o que estão pensando, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que pensa em cada um de nós, e nesse momento nós pedimos, Pai, que o Senhor alcance essas pessoas onde quer que elas possam estar. Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ver um pouco sobre os Teus sonhos para nós. Nós pedimos que nesse momento o Senhor nos permita entender a Tua vontade. Afaste de nós as preocupações, os pensamentos paralelos, e que nesse momento o nosso coração possa estar aberto para ouvi-lo em espírito e em verdade. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sempre gostei de pensar nele. Nós vamos falar hoje sobre sonhos. E eu começo com a seguinte pergunta: você tem algum sonho que você ainda não concretizou? Sonho material, espiritual? Você tem algum sonho? A Bíblia fala muito sobre sonhos. E na verdade a visão bíblica é que você pode sim, e na verdade você deve sonhar. E não é errado você ter os seus sonhos. A Bíblia fala sobre isso. E hoje nós vamos começar a nossa leitura em Provérbios capítulo 16. E nós vamos entender qual é a ênfase dos sonhos que nós devemos ter. Provérbios 16 é um texto clássico da Bíblia. E particularmente, eu gosto muito quando eu leio Provérbios capítulo 16. Nós vamos ler os 2 primeiros versos. Provérbios capítulo 16, a minha versão diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E o terceiro e último verso inicial diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A Bíblia fala que todo ser humano tem sonhos. É natural do ser humano sonhar. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus nos dá a resposta. O pastor Tiago, quando esteve aqui as vezes em que ele pregou, ele falou muito sobre isso. Por que geralmente Deus dá uma resposta para um e não dá a mesma resposta para o outro? Hoje eu não vou me ater a isso, mas eu vou me ater sobre como que nós devemos sonhar na visão da Bíblia. Repare que a Bíblia fala que o Senhor pesa o espírito dos nossos sonhos, dos nossos planos. Eu posso pensar da seguinte forma: ano que vem eu quero morar nos Estados Unidos. Eu tenho tudo planejado e talvez Deus pese o espírito e diz assim: olha, eu acho melhor outro caminho para você. A Bíblia nos dá a entender da seguinte forma: os sonhos acontecem em 2 instâncias. A primeira delas, os sonhos, nós podemos entender que muitos de nós sonhamos com coisas materiais e que não é errado. Mas a Bíblia também fala que existem sonhos espirituais.
e que esses sonhos espirituais, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado, sabe? A gente corre muito atrás do carro e esquece da nossa salvação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Eu me lembro de sonhos materiais, e quando eu estava noivo ainda da minha esposa, eu noivei à distância, e não foi legal. É ruim, sabe, você planejar casamento à distância. E não faz tanto tempo assim, porque foi ano passado. Mas eu lembro que eu e a minha esposa, nós nos vimos pouco ano passado. Eram poucas vezes que eu ia até lá. E as poucas vezes que a gente sentava para conversar sobre o casamento, a gente ficava um tempão decidindo sobre a cor da decoração, sobre o que seria servido. A gente discutia todos os pequenos detalhes, quem que levaria o que seria, que música que a gente iria usar na igreja, qual igreja seria. Depois disso, a gente começou a discutir um pouco sobre o nosso primeiro aluguel, que é o que nós estamos agora. E aí a gente ficou mais tempo ainda vendo que tipo de casa que a gente queria, que tipo de apartamento. E é gostoso sonhar, faz bem. Essas noites passadas eu tive um sonho durante uma noite em que eu estava dormindo, e eu sonhei que eu estava morando fora do Brasil e ia para um canto e para o outro. Eu acordei, depois daquele susto que a gente leva, a gente fala assim, mas no fundo é bom a gente sonhar um pouco. A Bíblia fala que existem sonhos espirituais e que muitas vezes a gente se esquece deles. Nós vamos agora para uma leitura de Oséias, no capítulo 9, e nós vamos perceber que o povo de Israel como um todo, eles se esqueceram dos seus sonhos espirituais e eles se apegaram muito aos seus sonhos materiais. E hoje nós vamos ver sobre o perigo e o que isso acarreta em nossa vida. Oséias 9, no verso 10. Antes da leitura, só me permita dizer o seguinte: o povo de Israel, tem muita gente que não entende por que Israel aparece tantas vezes na Bíblia. Se você é um deles, que não entende por que sempre a gente fala de Israel, acontece o seguinte: quando Deus fez na sua criação os seres humanos, cada pessoa pensava uma coisa diferente, cada nação tinha a sua cultura diferente. Então, nesse momento, Deus chama o povo de Israel em uma forma coletiva, e Deus fala assim para o povo: olha, vocês vão ser a luz aonde vocês andarem, vocês serão o meu povo, e todo mundo ao redor me conhecerão através de vocês. E o povo de Israel tinha lindos sonhos espirituais para sonharem. Eles poderiam pensar, nossa, se a gente manter a nossa fidelidade a Deus, tanta coisa bonita Deus prometeu para a gente. Mas o povo de Israel começou a pensar coisas materiais, e o orgulho subiu ao coração daquele povo que Deus chamou. E agora nós vamos ler o que aconteceu em Oséias, no capítulo 9, no verso 10. Repare na profundidade desse texto. Achei a Israel como uvas no deserto. Uma pausa na leitura. Imagina para o escritor de Oséias, que morava naquela região da Palestina, naquele calor forte do deserto, encontrar uvas. Hoje em dia o pessoal tem uma gíria sobre isso. Você está achando que é a última Coca-Cola do deserto. Naqueles tempos eram as uvas. E olha o que a Bíblia fala: eu achei a Israel como uvas no deserto. Eu vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. A Bíblia fala que Deus achou em Israel um alívio. Quando você procura alguma coisa que você está procurando tanto e você encontra essa coisa, o sentimento que nós temos é o alívio. A gente fica aliviado de encontrar aquilo que a gente estava procurando. E Deus estava procurando um povo para representá-lo. E Deus encontrou isso em Israel. E a Bíblia fala que o amor inicial entre Deus e Israel era tão grande que Deus compara como uma uva no deserto. Mas aos poucos Israel começou a transferir esse amor espiritual, os seus sonhos espirituais de estarem com Deus, até Baal Peor ou qualquer idolatria que fosse daquela época. A pergunta: pastor, por que nós estamos falando sobre isso? Sendo que os meus sonhos hoje são tão diferentes e eu vivo num tempo tão diferente do tempo de Israel. A questão é, eles eram o povo de Deus e nós também somos. E quando a gente fala sobre sonhos, quais são os seus sonhos? A primeira impressão que nós temos para responder é: eu preciso pagar minha faculdade, eu preciso do meu carro. E a gente se esquece e cai no mesmo problema que aquele povo no passado caiu. E a Bíblia fala que por eles terem sonhado errado, insistido naquele erro, eles sofreram um problema que nós sofremos hoje também. E está em Salmos, no capítulo 137.
A Bíblia fala a condição em que o povo de Israel se encontrava depois que os seus sonhos não foram os mesmos que Deus tinha para eles. Salmo 137, o primeiro verso do texto diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Perceba que esse texto, a Bíblia fala que o povo de Israel, é tudo uma linha de raciocínio. O povo de Israel era o povo chamado por Deus, tinha tudo para sonhar os mesmos sonhos de Deus, só que de repente eles não estavam mais em sintonia, o povo estava sonhando coisas que não eram aquilo que Deus queria que eles sonhassem, então o povo começou a idolatrar Baal Peor, eles tinham tudo para adorar a Deus, eles ouviram a voz de Deus, eles viram coisas sobrenaturais acontecendo, então eles começaram a transferir a sua adoração para Baal Peor, e em conta disso, Deus já não podia mais oferecer o mesmo relacionamento que oferecia no começo, e o povo foi levado cativo para a Babilônia, e nós lemos aqui nesse capítulo, que eles estavam sentados às margens dos rios da Babilônia, e eles estavam chorando. Era uma forma triste deles lembrarem de quem eles foram no passado, e deles verem de quem eles se tornaram hoje, no presente. E as suas lágrimas, talvez por um fracasso espiritual, chegou ao ponto dos seus opressores, do povo da Babilônia, chegar para o povo de Israel e falar assim: olha, vocês não eram aquele povo lá do tal rei Davi, que tocava harpa para cima e para baixo, que acalmava o coração de Saul? Vocês não tinham músicas e danças? Então canta alguma coisa para a gente. Canta, toca algum instrumento, faz uma dança para a gente ver. E o povo respondia assim: mas como que a gente consegue entoar o canto do Senhor numa terra estranha? E hoje você pensa assim: como que eu consigo sonhar os sonhos de Deus numa vida atual que eu levo? Muitas vezes a gente fala que depressão acontece só porque as pessoas estão longe de Deus. Mas depressão acontece muito porque as pessoas também estão muito perto e elas estão da forma errada na sua aproximação com Deus. A gente acha que depressão alcança só os de fora, mas depressão também alcança os que estão dentro. Nós nos fracassamos espiritualmente, e é por isso que então muitas vezes a nossa vida com Deus não é da forma que nós gostaríamos que fosse. E aí a gente faz um plano para o futuro: mas agora é janeiro, 1º de janeiro eu vou começar o meu ano bíblico, eu vou começar então a ler tal livro e não dá certo, e depois a gente de um tempo tenta de novo e não dá certo de novo, e a impressão que nós temos é que o nosso erro, os nossos sonhos tão lindos que nós sonhamos com Deus, fica debaixo de uma condição da qual nós não conseguimos mais recuperar. Muitas vezes, grandes fracassos, eles começam a partir de pequenos detalhes. É muito difícil nós percebermos uma pessoa que saiu da igreja ou que deixou de sonhar os sonhos de Deus de uma hora para outra. Então eu venho aqui para a igreja hoje, eu senti a presença de Deus e de uma forma abrupta, no outro dia eu já não tenho mais não existe, é muito difícil que isso aqui aconteça. Grandes fracassos acontecem em pequenos detalhes, em pequenas escolhas. Da mesma forma também como grandes vitórias acontecem em pequenas escolhas. Um exemplo clássico disso lá no Jardim do Éden. Adão e Eva vivendo no paraíso, tendo toda a revelação de Deus. Os meus sonhos para você, Adão, e para você, Eva, eu quero que vocês andem comigo, eu quero que vocês vivam nesse paraíso, nessa atmosfera de glória que vocês estão vivendo, mas não se aproximem daquela árvore. Numa pequena escolha da mulher de se distanciar do seu marido e começar a observar a beleza daquela árvore, um grande fracasso começa. Quando Deus chama Abraão e Deus fala assim: Abraão, ande comigo, e eu vou te dar uma descendência enorme, incontável, igual às estrelas do céu. Eu quero que você desenvolva a fé, eu quero que você aprenda a ter um relacionamento comigo. E no momento em que a terra estava passando por fome, numa pequena escolha de Abraão, de descer para o Egito, uma enorme consequência começa a aparecer no futuro. Grandes fracassos aparecem depois de pequenas escolhas, e grandes vitórias também. Hoje nós vamos falar sobre o que nós fazemos nesse momento em que a gente olha para a Bíblia, vê que os sonhos de Deus para nós são sonhos lindos, mas a gente não está debaixo desses sonhos. Alguma vez você já ficou triste por causa disso?
de não conseguir ser aquilo que você gostaria que você fosse? Alguma vez você já olhou para a sua vida e você já pensou assim, olha, eu nunca me imaginaria assim no futuro. Se eu pudesse voltar no tempo e eu pudesse conversar comigo hoje no futuro, no presente, eu não conseguiria me imaginar nessa situação. Eu não sei aonde foi que eu errei nesse intervalo de tempo. Eu não sei qual foi a escolha errada que eu tomei para que eu estivesse aqui agora dessa forma. A Bíblia fala que não importa a condição que a gente enfrente na nossa vida, a Bíblia fala que existe em Deus poder necessário para que a gente volte a sonhar os sonhos de Deus para nós. Nas próximas noites nós vamos falar ainda mais sobre quais são esses sonhos que Deus tem para nós. Mas hoje eu quero me ater a um detalhe. Se você veio aqui com o coração cicatrizado pela frustração de não ter dado certo nada na sua vida, a Bíblia tem um capítulo que fala sobre isso. Se você veio aqui trazendo as suas tristezas, as suas angústias, talvez até vergonha de Deus, e é normal ter vergonha de Deus, o ser humano tem vergonha de Deus. A Bíblia fala em um capítulo sobre como nós podemos restaurar os nossos sonhos e os sonhos de Deus para a nossa vida, e esse capítulo está em Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler os versos desse texto que fala sobre restauração, a partir de uma visão que Deus deu para o profeta. Uma pergunta antes de nós começarmos esse texto. Imagine o seguinte, se Deus aparecer para você essa noite, de uma forma visível e audível, e falar assim para você, filho, eu quero mostrar para você a maior expressão do meu poder. Para onde você acha que Deus te levaria? Se Ele falasse para você, hoje eu vou mostrar para você o meu poder como um todo. O que é incrível daquilo que eu posso fazer, eu vou mostrar para você. Talvez você pense, puxa, se Deus for mostrar o poder dele, talvez Ele me leve para uma constelação distante da nossa, para um outro universo do qual nós não conhecemos, e Deus talvez faça planetas na minha frente, ou então talvez Deus, de alguma forma, faça um milagre na minha vida, da qual eu não consigo imaginar, um sonho que eu tenho de infância. Aonde você acha que Deus te levaria para te mostrar o maior poder dele? Foi isso que aconteceu aqui nesse capítulo. Deus levou o profeta para uma cena onde o profeta viu o maior poder de Deus na nossa vida. Nós vamos começar a leitura em Ezequiel 37, no primeiro verso, diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. A cena que nós temos aqui, um lugar cheio de ossos, um lugar onde a gente nunca imaginaria que Deus nos levaria para mostrar o seu poder. E o detalhe que o verso diz que os ossos não estavam secos, os ossos estavam sequíssimos. Eles já estavam secos há muito tempo. Para você entender melhor do que nós estamos lendo, isso daqui é um texto que compara a nossa vida espiritual com o vale de ossos secos. Ou seja, eu tenho sonhos espirituais para a minha vida. Eu quero estar andando nos caminhos de Deus, eu quero fazer o que é certo, e quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu estou igual a um vale de ossos secos, onde eu estou seco há muito tempo espiritualmente falando. A continuação do verso diz, no verso 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi, Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele, profetiza a esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Humanamente falando, quando você olha para um cemitério, e alguém chegar para você, vamos esquecer um pouco agora que é Deus, mas alguém chegar para você e falar assim, olha, Joãozinho, está vendo o cemitério à sua frente? Fala que eles vão sair andando, todos os que estão ali descansando. Humanamente falando, é possível isso acontecer? Humanamente falando, não. Deus dá uma ordem para o profeta, olha para esses ossos secos e peça para que eles ouçam a minha voz, a minha palavra, porque eles vão viver de novo. Hoje Deus diz para você assim, você está frustrado com seus planos?
Você está frustrado com a sua vida espiritual hoje? Sabia que você pode viver de novo? E você pensa, é impossível. Só que você esquece o detalhe de que quem está falando não é uma pessoa, é Deus. E para Deus não há impossíveis, muito menos nesse ponto. E a Bíblia fala, eu estou disposto a dar a você um novo coração. Muitas vezes os nossos sonhos nos permitem enxergar um lado da nossa vida do qual a gente nunca queria ver. E nesse momento Deus aparece e fala assim, eu estou disposto a fazer você olhar de uma outra forma e perceber que você não foi longe demais. E perceber que você não está fracassado demais. O texto continua dizendo, no verso 7, então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes. E se estendeu sobre ele pele, mas não havia neles o espírito. Sabe, muitas vezes, a gente pensa que nós não estamos nessa condição de um vale de ossos secos. Você pode pensar assim, pastor, eu não estou nessa condição. Eu tenho os meus sonhos, e os meus sonhos, muitas vezes, eu vejo que estão dentro dos caminhos de Deus, mas eu não estou igual a um vale de ossos secos. Eu venho para a igreja, eu oro às vezes, eu canto às vezes também leio a Bíblia. Eu não sou um vale de ossos secos. Repare que nessa primeira parte da visão que o profeta teve, o que ele viu inicialmente foi um vale cheio de ossos secos, e quando ele disse para que eles ouvissem a palavra de Deus, ele ouviu um barulho, e ouviu que todos eles começaram a se ajuntar novamente, cada parte à sua parte devida, cada osso ao seu osso, e cresceram pele, nervos e carne, músculos, e as pessoas se colocaram em pé, mas ainda não havia nelas o Espírito. A pergunta é, você tem o Espírito com você? Nos seus sonhos, o Espírito de Deus está com você? Nas suas realizações, você tem convidado o Espírito de Deus para se alegrar com você? Ou quando você realiza um sonho, você fica envergonhado de pedir que Deus se alegre junto com você nesse sonho que você conquistou? Quando você elabora um sonho para a sua vida, você sente que o Espírito de Deus está ali com você? Hoje o que nós temos são duas classes de pessoas. Temos uma classe de pessoas que sabem que elas estão mortas espiritualmente, mortas emocionalmente, sabem que os seus sonhos deram errado, e essas pessoas sabem que elas são um vale de ossos secos. Mas nós também temos uma segunda classe de pessoas, aquelas que sabem que os seus sonhos não estão sendo sonhados ao lado de Deus, aquelas que estão fazendo as coisas por impulso, mas elas acham que tem o Espírito de Deus, sendo que elas estão sonhando sonhos que não são de Deus. O chamado de Deus para você nessa noite, você é livre para escolher os seus sonhos, mas sonhe os meus sonhos. E se um dia você achar que você está morto espiritualmente, morto emocionalmente, e que você é uma vítima fatal dos seus fracassos, olhe para a Bíblia e ouça a minha palavra, porque em mim você consegue encontrar o Espírito que pode te dar vida novamente. Se um dia você perdeu o prazer de sonhar, o prazer de planejar, se um dia você chegou à conclusão de que todos os sonhos que você fez para a sua vida apenas te levaram para lugares que você não queria estar e para uma vida que você nunca queria viver, olhe para a Bíblia e ouça a voz de Deus e você vai perceber que Deus te dá vida novamente. Vamos ver o que o texto continua dizendo? Como conclusão desse ato de fé, no verso 9, lembrando que agora eles estavam em pé, mas não tinham o Espírito de Deus, e o verso 9 diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito, filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Mesmo que eles estejam em pé, eles ainda não têm vida. E o verso 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O verso 11 encerra dizendo, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos de todo exterminados. Esse texto aqui ele foi
ele foi escrito numa época em que Israel estava com aqueles problemas que nós lemos no livro de Salmos, e eles estavam chorando às margens de um rio. Talvez você ainda não esteja nessas circunstâncias, e por Deus que você não esteja num dia onde o povo esteve. Eles estavam chorando, vítimas da sua depressão, eles achavam que eles não tinham mais esperança. Talvez hoje você não esteja chorando pelos cantos, ou talvez sim, nós não sabemos, mas o fato é, em algum momento da sua vida, você teve a impressão de que você não tem mais esperança para sonhar? Eu fico pensando nessas reportagens que nós vemos na televisão, pessoas que vão para a faculdade depois de uma idade avançada, em que as outras acham que aquilo é o cúmulo, sabe? Pessoas que vão atrás do seu sonho depois de muito tempo. Pessoas que deixam o tempo passar, as cicatrizes fecharem, o seu relacionamento com Deus voltar a ser aquilo que era, então elas vão atrás dos seus sonhos. Hoje a Bíblia fala, sonhar é muito bom, mas nós temos que sonhar o sonho de Deus para a nossa vida. Nós vamos ler o último texto dessa noite, e esse texto fala qual é o sonho de Deus para nós, qual é a imagem que Deus tem para nós. Esse texto é clássico, muito bonito, e nós encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 29, e no verso 11. Jeremias 29, no verso 11, a minha versão diz: Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Esse pensamentos a vosso respeito não quer dizer apenas o que eu acho de você, como nós pensamos, mas o que eu penso para você. E continua dizendo: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o verso 14, a primeira parte diz: Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Isso daqui foi escrito, em primeira instância, para aquele povo que estava ali chorando. Repare, o povo viveu com Deus, sonhou os sonhos de Deus, depois sonhou os sonhos que não eram de Deus, passou por problemas espirituais, problemas emocionais que são muito próximos um do outro, sofreu muito, ouviu a palavra de Deus, e o povo então tem essa promessa: eu vou ser achado de vocês. O que isso significa? Eu sei que vocês vão me procurar, e quando vocês me procurarem, eu estarei próximo, porque o meu sonho para a sua vida é que nós possamos estar juntos. Toda a linguagem da Bíblia, todos os ensinos da Bíblia, nós vemos um Deus que desde o Gênesis até o Apocalipse tem um sonho só para a humanidade: estar junto. E depois do pecado, esse sonho teve só um acréscimo: estar junto de novo e para sempre. Esse é o sonho de Deus para você. Pastor, eu posso sonhar em me mudar para Nova York e virar Uber, já que lá meu emprego talvez não seja oferecido? Pode. Pastor, eu posso sonhar em... Pode. Você pode sonhar tudo o que você quiser, mas sonhe debaixo dos sonhos de Deus. Meu Deus, os meus sonhos são seus, porque um dia eu quero estar junto com o Senhor novamente e para sempre. Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical que fala sobre um sonho que permeia o nosso coração nessa ansiedade de nós estarmos ao lado de Deus. Depois do hino nós vamos orar juntos, mas durante o hino que a irmã vai cantar, pense um pouco na letra e faça uma oração a Deus e entregue os seus sonhos para Ele. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não
afrouxar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado porque hoje nós entendemos que o seu sonho para nós é estar junto com o Senhor outra vez e para sempre. E se der errado algum sonho nosso aqui da terra, se der errado a faculdade, se der errado o emprego, o carro, a casa, que não dê errado o teu plano para nós, que é de estar junto com o Senhor. Nesse momento, se nós estamos ainda receosos de entregar a nossa vida, se nós estamos ainda receosos de sonhar outra vez o teu sonho para a nossa vida, nos permita entender que há poder em Cristo para nos libertar das nossas tendências e dos nossos medos e restaurar em nós o prazer de sonhar novamente. Nos permita sonhar o teu sonho para a nossa vida nessa noite e nos permita entender que os teus sonhos para nós são os melhores, porque estar com o Senhor é o que nós queremos e é o que nós vamos, enfim, concretizar quando o Senhor nos buscar nesse mundo. Nos permita estar lá naquele dia, perdoe os nossos pecados e nos despeça com a tua segurança e com a tua paz, na certeza de que nós já fomos ouvidos, porque nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.